milagre acontecer. Dos céus vai sair o mantimento para eles. Vai cair dos céus. E choveu, amados, uma chuva de codornas. O Senhor, o nosso Deus, amados, é o Deus da provisão. Nós não podemos, amados, achar que nós iremos passar por algum tipo de dificuldade. Deus até nos concede essa dificuldade para que nós venhamos a passar, para que nós venhamos ser provados. Pois o Senhor, Ele quer fazer em nós, amados, verdadeiros adoradores. E filhos que realmente acreditam no Pai ao qual serve. E nós servimos a um Deus que tem um zelo tremendo por nós. Amados, e no versículo 19 ele ainda diz: diz-lhes Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. O que quer dizer? As sobras daquilo que o Senhor abençoou pela manhã, não precisa nem deixar alguma sobra para outro dia, porque ele fala: no dia de amanhã eu vou abençoar novamente. Não se preocupe, amados, que o nosso Deus, todo dia, Ele vai descer dos céus o maná para cada um de nós. Nós devemos ser fiéis nas nossas ofertas, nos nossos dízimos, e acreditarmos naquilo que o Senhor vai fazer. Amém? Então venham ofertar, amados, em nome de Jesus. Ele é contigo, onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar. La 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 la, la la, la 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 la, la la, la la la, la la la, la la. Deus poderoso, o Deus que pode fazer, e o controle de tudo está nas mãos desse Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, tudo está. É maravilhoso, maravilhoso saber que não é impossível para Deus. Então não duvidar. Confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, porque Ele é contigo, aonde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Ai, 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 podes confiar. Vamos pôr de pé, amados. Vamos orar. Impõe as nossas mãos, amados, para cá. Amém? Senhor grande Deus e Pai, Deus da provisão, Deus amado, Pai, te pedimos, ó Deus, por essas ofertas colocadas diante do teu altar, Deus. Recebe, Deus amado, cada oferta, cada dízimo, ó Pai. Que o Senhor venha multiplicar, Deus. Que nós venhamos colher, Pai amado, na medida certa, no tempo certo. Pois Tu sabes, ó Pai amado, aquilo que nós devemos cumprir, aquilo que nós devemos honrar, Deus. Pai, que o Senhor venha suprir a nossa casa, que nunca venha faltar nada, que nunca venha faltar, Deus amado, o transporte do ir e vir. Pai amado, que nunca venha faltar o nosso calçar, a nossa alimentação, Pai amado, na nossa mesa, Deus. Pai, mas para que nós venhamos a Te honrar, Deus, e nós venhamos a dar, Deus amado, sempre aquilo que o Senhor és merecedor, Deus, o nosso melhor, Pai. Deus amado, nos ensina, Deus, a Te honrar como o Senhor nos honra. Pois nós lemos, ó Pai, que o Senhor todo dia nos abençoa e nunca irás faltar, Pai amado, a provisão do dia. Pai amado, abençoa aqueles que não puderam ofertar, Deus. Abre as comportas do céu.
Deus amado, derrama, Deus amado, bênção sem medidas, ó Deus, no meio da tua igreja. Deus amado, abençoa esta casa. Assim que nós oramos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Senhora? Pastora, no último batido são 3 horas. Mas aquele que faltou na primeira, nessa agora pode ver tudo. A primeira e a segunda hora. This is a demonstration of Ustream Producer. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Hoje para alguns é motivo de grande alegria estar aqui reunidos. Outros tiveram grande luta por causa do jogo. Mas o importante é saber que Deus já tem falado conosco nessa noite. Amém? E eu queria comunicar a vocês que nós estamos tendo aula de batismo, né? Sábado passado foi a primeira reunião. E aqueles que ainda tiverem interesse de participar, ainda vão haver 2 encontros. E aquele que perdeu a primeira aula pode ser recuperado agora no segundo encontro. Então vai ser os 2 próximos sábados, nos horários de 15 horas. Amém? Então você que não se batizou ainda, não perca tempo, porque é super importante esse momento, né? E como está passando aí, foi um momento que teve o último batismo, que foi uma bênção. Tiveram acho que 10 pessoas ali se batizando. Então você que ainda não foi batizado, não deixe passar essa oportunidade tão especial. E também queria convidar todos vocês que nas terças-feiras nós estamos fazendo uma campanha de oração aqui. Essa eu acho que já é a 5ª semana. Não é obrigatório, é um convite. Então quem quiser vir é a partir das 8 horas, é de 8 às 9. Não é um culto, certo? É uma campanha de oração, onde a gente está aqui se reunindo de 8 às 9 horas. Amém? E agora também eu queria apresentar para vocês, né, os nossos convidados, aqueles que foram convidados por vocês e aqueles que foram convidados também pelo Espírito Santo de Deus aqui para vir aqui nessa noite, somar conosco e sermos todos juntos edificados. Tem a Ana Paula e a Lohana, que é a filhinha dela, que é a irmã da Diana e filha da Dona Fátima. Levante a mão, ela está ali atrás. Amém? Gente, amém? Pronto, nós ficamos felizes, Ana Paula, com a sua presença, da sua filhinha. Sempre que quiser, ela mora um pouco distante. E ela veio passar esse final de semana aqui com a mãe. E veio nos dar o prazer da visita. Tem a Gabriela, aqui na frente, que é amiga da Jamile, da Janiele. Seja bem-vinda também. Amém? O amém significa assim seja. Que nós estamos todos felizes com a sua presença aqui. Viu? Tem também, todos vocês são muito especiais, mas aqueles que a gente conhece um pouco da história, sabe o desejo do coração de tantas vezes, né, ter orado para que o Senhor trouxesse aqui. Tem uma família hoje que está fazendo assim, soltando fogos de tanta alegria, por ter aqui 2 convidados tão especiais. E se é para eles, também tem que ser para a gente, né? Tem ali o Daniel, que é o filho da irmã Socorro, irmão da Sara, e a Amanda Cristina, que são convidados deles. Então nós estamos muito felizes com a sua presença, a dela. Amém, igreja? Amém. Soltaram até fogos aqui dentro. Vocês verem como a festa foi grande. Tem também o Marcos Gomes, que é filho do seu José e da irmã Maria, que está ali atrás. Nós estamos felizes aqui com a presença dele. A irmã Maria sempre trazendo alguém, né? A irmã Maria e o seu José sempre uma bênção, influenciando as pessoas. E nós estamos felizes com a presença dele. Amém? Amém. Todo mundo está feliz, viu? Porque o amém está ficando mais forte. Tem também o Valdenberg, que não é a primeira vez, já esteve conosco, que é o esposo da Mazé. Está ali ele levantando a mão.
né? Muitas vezes ela vê o sol e hoje ela está muito feliz porque ele está aqui. E nós também estamos felizes porque você está aqui. E a igreja também, quer ver, ó? Amém? Amém. Aí, como a igreja está feliz porque você veio. E tem mais gente, o papel hoje ficou pequeno. Tem também o Nayuri, que é o sobrinho da Eliani, que está ali atrás, já levantou a mão. E nós estamos felizes com a sua presença. Amém, igreja? Amém. E aí, por fim, nesta noite, eu queria apresentar a vocês um casal que eles não são mais convidados, né? Que é a Catarina, o Lucieldo e a Gabi. E tem a nenenzinha que a gente não sabe o nome ainda, né? Eu queria chamá-los aqui à frente. Que nessa hora nós não vamos só dizer amém, mas também nós vamos orar por eles, por a nenenzinha que está por chegar e também pela decisão que eles tomaram de estar aqui conosco, caminhando junto, né? Tomaram essa decisão. Calma, eu sei que vocês estão felizes se eu terminar de falar, né? Tomaram essa decisão de congregar aqui conosco, conversou comigo, com o pastor. Então a igreja está feliz. E aí nós vamos agora levantar as nossas mãos para eles, para abençoar, demonstrar como nós estamos felizes e pedir ao Senhor que seja com eles nessa nova caminhada. Amém? Amém. Senhor Deus, nós te apresentamos nesta hora, Senhor, esta família. Tome em suas mãos, Senhor, que nós possamos, Deus, juntos, sermos instrumentos de bênção, Senhor, na vida deles. Que eles possam sentir, Pai, membros dessa família. Que eles possam se sentir, Senhor, acolhidos, acompanhados, amados, Senhor. E assim, em nome de Jesus, que Tu tome a vida deles, esta criança que está por fim, a pequena Gabi, Senhor, em suas mãos. E que juntos, Pai, nós possamos ver as grandes obras, Senhor, as Tuas bênçãos, Senhor, derramado sobre a vida deles. E assim nós, enquanto igreja, oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vocês querem mais algum aviso? Eu acho que está bom de aviso. Agora nós vamos ouvir um aviso do céu, né, que é a palavra de Deus, porque nós já estamos assim regozijando, porque o Senhor já falou conosco através do louvor. O Senhor já ministrou em vários corações. E que agora o Senhor possa usar o anjo da igreja como instrumento de bênção nas nossas vidas. Amém? Amém. Gostei de ver, fiquei feliz com o amém de vocês. Mais uma vez, cumprimento a todos na paz do Senhor, amém? Gente, eu quero anunciar mais uma vez sobre o coral. Quero convidar você, viu, em nome de Jesus, que você entre no ministério de coral e venha ser abençoado no nome do Senhor Jesus. Porque o nosso intuito, irmãos, é louvar ao Senhor Jesus, né? Então eu creio que quando você louva ao Senhor Jesus se agrada e o Senhor vem com aquilo que você mais está ansiando, viu? Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Of Ustream Producer. Glória a Deus. Amados, mais uma vez, boa noite. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Deixa eu amém, agora ficou um negócio treinado, o que foi que aconteceu? Muito bem, surgiu agora uma outra. Então você disse glória a Deus também com o irmão, diga aí. Glória a Deus. Pronto, aleluia. Amados, nós de verdade estamos muito alegres por estarmos recebendo esse casal abençoado, essa família abençoada. E é um privilégio estar recebendo a cada um de vocês que nos dão não somente a alegria de dizer: Senhor, pastor, queremos caminhar com vocês aqui. Como também é uma alegria, logo que eu cheguei, eu recebi um comunicado e da irmã da Misericórdia, ó, da Diana. E a irmã dela está com a nenenzinha, tem 1 ano, não é isso? E ela gostaria muito que eu apresentasse. Mas nós precisamos estar sendo coerentes. Seria muito bom eu apresentar aqui, mas nós precisamos estar cuidando dela. Então tudo aquilo que é ligado por nós na terra vai ser ligado no céu.
Então eu tenho que estar cuidando dela. Então essa honra tem que ser dada ao pastor dela. Fiquei muito envadecido, muito honrado por isso, melhor dizendo, por ter sido convidado a fazer isso. Creio que ela fez porque está vendo a mãe dela, a irmã dela e o que Deus está fazendo sobre a vida dela. Mas eu quero chamar você aqui com a sua neném. Eu não vou apresentar, mas eu vou orar por você. Toda a igreja vai orar por você. Amém? Vem aqui. Vem com a mamãe. Pode vir, irmã Fátima, com ela. Ela é irmã em Cristo. Ela segue em uma outra igreja. Mas nós não podemos deixar de orar. Só não vou fazer a apresentação, porque não se trata de alguém que eu vou poder estar cuidando. E aí for da vontade dela, em um momento que ela quiser, a gente vai estar aqui junto. Amém? Cuidando, orando. Quem sabe Deus não está querendo levar uma célula lá para a Avenida Dioguinho, na Praia do Futuro. Quem sabe se Deus não está querendo fazer isso, né? Amém? Chega aqui. Pessoal, por favor, vamos ficar em pé. Amado, vira para cá. Aliás, vou descer. This is a demonstration of Ustream Producer. Amém. Como é o nome dela? Lohana. Nossa, tanta, né? Fico com medo, não. O pastor é feio, mas não morde, não. Vamos orar? Estenda a sua mão para cá. Vamos abençoar a vida da Lohana e a vida da Paula. É isso? Amém? Senhor Deus, nós estamos aqui juntos e temos a alegria, Senhor, de estar orando pela vida da Lohana, Senhor Deus, pela vida da Paula, filha da irmã Fátima. E nós queremos como igreja, Senhor, que ela possa ser bem sucedida na sua carreira como mãe, como orientadora, Pai, como discipuladora da sua filha. Nós cremos, Senhor, que ela há de crescer na graça, na estatura e conhecimento da sua palavra. Pai, toma esta jovem mãe, esta jovem mulher, serva tua, Senhor, que ela possa crescer, Santo Deus, cada vez mais em Ti, com a Tua bênção para a glória do Teu nome. Nós, como igreja, Senhor, temos a alegria de abençoar e orar por esta vida, por estas vidas, por esta família, em o nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Deus te abençoe, viu, irmão Paulo? Você também, Orlando. Te abençoe. Obrigado, Pai. Só para que vocês saibam, a gente poder dar uma satisfação, né, para todos vocês. Nós vamos falar sobre algo que para mim é tremendo e parece no primeiro momento muito angustiante, especialmente para as mulheres. A palavra submissão não soa muito bem, ou não foi muito bem apresentada. Talvez ela foi apresentada de uma forma que ela não gerasse qualquer alegria, porque foi mal compreendida ou mal direcionada, e as pessoas tendem a trazer um significado pejorativo à palavra submissão, como se fosse a subserviência, um subjugamento, alguém que vai estar debaixo de uma tortura, de algo ruim. Mas ontem, durante o sábado, durante todo o dia, o Senhor ministrava no meu coração acerca de algo tão tremendo. Essa palavra submissão, ela tem a ver com algo que vai levar a cada uma dessas pessoas ao sucesso. E isso é tremendo demais, a forma como Deus revelou essa passagem para mim. E o tema que vai ser discutido durante as células, durante a semana, fala sobre o reinado da submissão. Tracinho, o segredo do sucesso. Está aqui na tela. O reinado da submissão, o segredo do sucesso. A palavra que vai ser discutida está em Hebreus capítulo 12, o verso de número 11. E nós vamos falar ainda sobre 7 personagens, e no final um 8º personagem da palavra entre tantos, mas esses para mim são os mais especiais. Amém, queridos? É tremendo o que Deus quer falar conosco. E não somente, mulheres, não fiquem preocupadas.
A submissão tem a ver com a nossa postura diante de Deus, de cada ser humano, de cada servo do Senhor. A submissão, ela não está disposta para apenas um ser, não está disposta apenas para um gênero, como o gênero feminino. A submissão está disposta e deve estar disposta para a figura do ser humano, de um modo geral, em cada área da nossa vida. É incrível como nós temos que nos submeter a várias autoridades ao longo da nossa vida. Amém? E nós vamos tratar sobre isso neste lugar hoje. Hebreus, capítulo de número 12, o verso de número 11. O reinado da submissão, o segredo do sucesso. Diga para você mesmo: Deus quer me transformar, a mulher diga que rainha, né? Para o homem diga rei. Deus quer me transformar em um rei. Deus tem esse projeto na sua vida, na nossa vida. Deus quer te levar a um patamar onde você possa ser visto como alguém que não é um qualquer. Qualquer pessoa, de um modo geral, pode tomar posse disso, mesmo sem ser crente. É incrível o que esta palavra pode gerar sobre a vida de uma pessoa. Vamos ler o texto. Hebreus capítulo de número 12, o verso número 11. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amém? Vou ler mais uma vez. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. No início nós falamos um texto de 1 Reis 15, 5, que fala acerca do menino Davi, do adolescente Davi, de quem ninguém dava nada, e ele estava submetido a uma ordem de um superior, seu pai. Estava cuidando de ovelhas, longe do resto dos irmãos que estavam em casa, obviamente desfrutando de algo muito melhor do que Davi, aparentemente. Ao longo do histórico que nós vamos descobrindo acerca de Davi, nós percebemos que esse menino, quando chamado a fazer uma atividade que não tinha nada a ver com a atividade, como alguém, como um soldado valente, como alguém despojado, ele foi chamado pelo seu pai para cumprir haveres domésticos, uma atividade comum. Olha, leve aqui alimento para os seus irmãos que estão na guerra. Ele não foi chamado para se preparar para a guerra. Ele não foi convidado para ir para a guerra, porque ele era tratado como um meninote, um moleque, um menino que tinha outros afazeres que não aqueles dos homens, dos varões já prontos, daqueles que nós imaginamos que estão já bem capacitados, experimentados. Nós temos uma tendência natural de submeter o nosso crivo sobre aquelas pessoas que estariam, entre aspas, capacitadas, qualificadas sobre o nosso prisma. Mas Deus tem uma outra visão acerca disso. E a visão de Deus para Davi era algo maravilhoso, porque o que estava no coração de Davi era se submeter à vontade de Deus, a estar correndo sem se preocupar se ele não era visto, se ele não era bem quisto, se ele estava cuidando de coisas que ninguém daria valor, se ele estava esquecido. Ele não estava preocupado com isso. Davi continuava cuidando dos seus afazeres. Sabe qual era o seu afazer diário? Cuidar das ovelhas. Seus irmãos não, eram caçadores, homens valentes, fortes. O texto fala que Eliabe, Abinadab e Samar eram homens grandes, fortes.
Tanto é que chamaram logo a atenção do profeta Samuel. São conjecturas possíveis que nós fazemos diante da leitura do texto. E lá declara que esses homens eram homens prontos, eram homens bonitos, homens fortes. Quem olhava para eles diziam: eles são homens valentes. Se você olhasse, talvez você dissesse: eles estão prontos para o que der e vier. Se você olhasse para Davi, é como olhar para um menino de 17 anos, no começo da vida, franzino, que aparentemente nós olhamos e dizemos: não sabe o que é da vida. Davi sabia. Enquanto todos olhavam para ele, os seus irmãos, logo indignados, quando ele foi deixar o alimento, perguntaram: o que é que tu quer aqui, moleque? Lá vem tu, querendo curiar, saber as conversas. E Davi não estava nem preocupado com a forma como ele era tratado pelos seus irmãos. Ele tinha um foco, ele tinha uma meta. Nós não estamos aqui nem para tratar sobre esse ponto, mas ele é tão interessante que serve para mim como uma introdução. Davi ouviu dos seus irmãos que ele nem deveria estar ali, ou que se estivesse apenas para deixar comida. Mas Davi ouviu algo que o chamou a atenção, que indignou seu coração, que o inflamou. Ele ouviu um filisteu chamando um homem que estivesse ali no arraial dos hebreus, que se levantasse para defender, e ele humilhava o povo. Ele era um homem grande, chamava-se Golias. Ele tinha em torno de 2,98 metros a 3,12 metros, segundo os cálculos que são feitos. Então você imagina um homem muito grande, um homem muito forte. E aquele homem estava esbravejando: manda só um aí, se ele me derrotar, nós seremos seus escravos. Se vocês nos derrotarem, nós seremos cativos a vocês. E quando ele ouviu aquilo, ele não foi discutir o que estava ouvindo, preocupado com as questiúnculas, com as besteirinhas que estavam se falando acerca dele. Ele se preocupou acerca do todo, do contexto. E quando ele ouviu, ele disse: quem é esse incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? Olha a preocupação dele. O irmão dele chama de moleque, pergunta o que ele está fazendo ali. Ele foi porque seu pai mandou, mas ele está ali focado, olhando para o alvo. Tinha algo acontecendo e ele não estava disposto a suportar aquilo, porque mexia com Deus dele. Quantas vezes você tem se indignado com algo que mexe com o teu Deus? Quantas vezes você tem se indignado com algo que mexe com as bases da tua fé? Quantas vezes? Quantas vezes você tem sido chamado a observar os rituais dos outros, aquilo que os outros fazem de errado, e você se cala, você se omite, você passa a seguir os mesmos passos errados? Você é capaz de dizer: se meu pai está fazendo errado, é meu pai, eu vou fazer também. Davi era um caçula, o último. Na nossa sociedade, o caçula é o que recebe o maior mimo, não é assim? Na sociedade hebraica, não. Primogênito. O caçula vai ficar o resto dos restos, do que sobrar do resto. E olhe. Mas ele não estava disposto a ficar sendo tratado como coitadinho, nem se via como coitadinho. Ninguém sabia da história dele. Ele era um anônimo. Diga anônimo. Talvez a sua vida ninguém saiba, nem se preocupe sobre você. Mas hoje você vai aprender de uma vez por todas que não importa quem não esteja preocupado com você, hoje você está sendo apresentado a um Deus que quer cuidar de ti. Ele não te desampara, Ele não deixa você só. Ele está aqui querendo cuidar de cada área da sua vida. Você não está só. Olha para o seu irmão e diga para ele: você não está só. Diga para você mesmo: eu não estou só. Ele está aqui disposto. Ele já fez algo muito superior ao que você pode entender enquanto pai ou mãe.
Ele fez o que você não tem coragem de fazer. Ele deu o seu filho, o seu único filho. Isso é tremendo. Nós vemos nessa história esse jovem que está disposto a olhar para o foco, está vendo alguém afrontando a Deus, e ninguém o respeita, ele é humilhado. Ninguém levanta um homem, nenhum homem valente exercitado na guerra levantou-se. O rei estava dizendo: eu vou dar metade do meu reino e vou dar a minha filha para casamento. Ninguém quis, não levantou um homem. O menino franzino, de boa aparência, mas franzino. O texto destaca que ele era franzino. Ou seja, tinha uma compleição física magra, que ninguém ia olhar para ele e dizer: não, isso aí não pode. Esse aí só o assopro derruba. Todo mundo olhava para ele com descrédito. Diga descrédito. Algumas pessoas podem estar olhando para você com descrédito, ou seja, você não tem valor. Mas outra coisa que eu aprendo com Deus, além de Ele querer estar comigo, não importa quem não te dá crédito, eu te dou todo o crédito do mundo, porque eu te amo. Diga: Deus, me dá crédito. Agora calma, você que está querendo ir lá para o banco de Deus, calma. Estou precisando, Deus, estou precisando fazer um financiamento para uma casa, financiamento para um carro, estou precisando trocar meu carro, estou precisando de um financiamento, uma coisinha pouquinha, Deus. Para alguns aí talvez R$1.000 resolve, para outros só 1 milhão. Hein? Já pensou você com 1 milhão? Nossa, não estou falando de uma espiga grande não, viu? Você já pensou se caísse na tua mão assim 1 milhão? O que é que você faria com isso? Os filantrópicos: eu ia ajudar toda a minha família, ia pagar a dívida de todo mundo. Na verdade, nós não sabíamos o que vamos fazer com isso. Mas isso nem vale nada. Meu coração tem que ter um foco maior. Davi não se preocupou com o reino. Era metade do reino para quem fosse derrotar, para quem fosse lutar e derrotasse, obviamente. E não era só isso. Já pensou? O cara ia ficar rico e com a mulher do rei, ou com a filha do rei. Para que coisa melhor? Já pensou? Você, varão aí, solteiro, metade do reino, ricão, andando no carro do ano. Já pensou? O carro do ano naquela época era cavalo. Galope, cavalo bom, 1/4 de milha, manga larga. Não sei nem se tinha naquela época, mas tinha um cavalo bom. Os cavalos do rei eram cavalos especiais, cavalos prontos para a guerra, cavalos imperosos. E nada disso chamou a atenção dele. O rei olhou para ele: você não pode ir assim. Como é que você vai? Parece um pastorzinho. Olha como é que tu está vestido. Vai nem dar medo naquele cara. Foi um negócio: vou te dar aqui uma vestimenta. Aí ele pegou a armadura dele, Saul, que era um homem grande, o maior que existia do povo hebreu. Dos mais altos, ele ainda se avantajava um pescoço. Era quase uma girafa. Mas era menor do que o filisteu. E ele tinha uma armadura grande. E quando botou no menino franzino, meu irmão, ele sumiu. Deram a espada de Saul. Ele pegou a espada, puf. Saul olhou para ele: eita, esse negócio aí não vai dar certo. Todo mundo fez pouco caso. Com certeza ele estava lá no meio dos valentes. Ele era um menino. Ninguém olha para ti dizendo: não pode sair boa coisa daí. O que vai sair daqui? Nada. Tudo que ele fez só deu para trás. Tudo é errado, tudo deu errado. Tudo que eu tenho feito, nada. Ninguém dá valor, ninguém me honra. Em casa, tudo que eu digo não tem valor. Eu me lembro, na minha juventude, adolescente, como o Felipe aqui, como a Sinara, 15 anos. Tudo que eu fazia
até os meus 18 anos, quando eu começar a pegar no carro, dirigir o carro do meu pai, não existia nada que eu fizesse que alguém dissesse parabéns. Tudo que eu fazia era tido como não fez mais do que a obrigação. E tudo quanto eu tocava, poderiam ter 20 pessoas tocado. Eles iam procurar saber. O Haroldo tocou? Foi ele. Foi ele que quebrou, foi ele que tirou, foi ele que fez. Tudo que acontecia de errado na casa, já tinha um culpado. Eu. E eu fui crescendo com aquilo. Eu talvez imagine que você, em algum momento na sua vida, se não, amém. Mas se você passou, meu irmão, é porque tem algo muito especial de Deus reservado para você. Mas especial demais. Mas eu também tinha um porém. Eu não aceitava aquilo bem. Por isso eu brigava muito com meu pai. Muito. Eu não aceitava nada dele. Mas brigava mesmo. Não respeitava meu pai. Eu era insubmisso. Eu discordava de tudo. Se vinham com 4 pedras, eu vinha com 8. E se vinham com um caminhão, um carrinho de mão, eu vinha com um caminhão caçamba. Eu dizia mesmo, não estava nem aí. Mas isso fez um mal terrível para a minha vida. Eu não conhecia os mandamentos. Embora religioso, não estava nem aí para isso. Eu não honrava meu pai. Eu também não honrava minha mãe, embora a tivesse como minha melhor amiga. E quando mexiam comigo, fosse ela ou fosse ele, eu não respeitava. Eu era muito insubmisso. Muito insubmisso. Mas Davi não estava nem aí com o que estavam fazendo com ele, com aquele achincalhe, com aquelas críticas, rindo sobre ele. Ele disse: olha, muito obrigado, mas eu estou vendo que não me cai bem, o tamanho é extra G, o meu tamanho é PP, não vai dar certo. Eu vou com a roupa que eu estou aqui mesmo. E ele mostrou a arma dele. Quando olharam para ele, viram com um batoque, um estilingue. Para a nossa região aqui, o que é? Uma baladeira. Só que não tinha pau não, eram uns cordões, uma funda. E aí ele foi no rio. E aí, menino experiente, ninguém dava nada por ele. Catou lá umas pedrinhas. Mas antes tinha uma historinha que ele contou para Saul. Saul, um homem experiente, homem de guerra. E quando todos brincaram com ele, ele falou muito sério: olha, enquanto eu cuidava das ovelhas do meu pai no pasto, surgiu um leão. E quando esse leão tentou matar uma das ovelhas, eu me agarrei com ele e o matei. Saul começou a olhar diferente para aquele jovem. Mas não foi só isso. Em um outro momento, uma ursa apareceu, muito grande, querendo abocanhar a ovelha. E eu me atraquei com a ursa e matei. Por que Davi fez aquilo? Porque existem pessoas que precisam saber que você tem valor. E você precisa dar um dado histórico. E para que as pessoas possam saber que você tem valor, você precisa fazer algo, espiritualmente falando. Aprender a ser submisso. Davi recebeu todas aquelas ignomínias, todas aquelas afrontas, mas ele não foi de encontro a nenhuma delas. Ele não pegou as suas razões e disse: ei, me respeitem. Ele não subiu no tribunal e foi dizer: matei uma ursa, matei um leão. Ele não foi lá mostrar, como muitos de nós fica fazendo às vezes, para se mostrar. Pelo menos na minha época era assim, no colégio. Cada um era mais forte que o outro. Então a gente arregaçava a manga aqui e mostrava. Olha só, todo dia cresceu um pouquinho, 1 milímetro, ninguém via. E nós vamos mostrando e querendo mostrar que nós somos fortes com atributos físicos, com atributos intelectuais.
Nós vamos querendo mostrar para as pessoas que nós sabemos porque nos vestimos bem, porque falamos bem. Existem atributos em nós. Os atributos que estavam naqueles homens eram visíveis. Os atributos que estavam naquele rei era visível, mas o atributo que estava dentro daquele jovem era invisível. Ninguém conseguia ver. Tudo o que ele fazia era ser submisso. Vai cuidar das ovelhas? Ele ia. Vai deixar comida para os teus irmãos? Ele ia. Vem, ele vinha. Vai, ele ia. Veste essa roupa? Ele vestia. Embora caçoassem dele, ele vestia. As perguntas mais insignificantes: o que é que está fazendo aqui? Ele não respondia, ele ficava na dele. Porque ele não perdia o foco. Diga o foco. Ele estava disposto a cumprir o que mandassem ele fazer. Ele apresentou-se para o rei: eu vou lutar contra esse filisteu. Apresentou a sua arma, pegou a sua munição, pegou lá 5 pedrinhas lá no rio, escolheu a dedo, provavelmente a mais boleada, e foi lá, colocou no seu saco, chegou até o gigante e disse: tu vem com lança, tu vem com espada, tu vem com escudo. Mas aquele menino atrevido, era muito atrevido aquele menino. E Deus amava o atrevimento daquele menino porque ele estava cheio de Deus. Então o atrevimento dele era um atrevimento espiritual. E ele chegou para aquele gigante e mostrou para ele a sua funda. Olha aqui. E mostrou na outra mão as pedrinhas. O gigante olhou para ele e riu. Me mandaram um cachorro. Olha aí. Eu chamo um homem e me manda um cachorro. Tirou o sarro dele. Humilhou ele. Fez pouco caso dele. Como talvez na sua vida fazem pouco caso de você, da sua fé. Fazem pouco caso do seu trabalho, porque você ganha pouco. Fazem pouco caso da situação em que você está vivendo agora. Olham para a tua adversidade e te pontuam: você não vale nada. Pastor, o senhor já passou por isso também? Passei. Tem algumas coisas que eu não passei, mas outras eu passei. 2 pessoas em especiais, né? Em especial, perdão. Uma delas, embora crente, vendo o padecimento que eu estava passando, ele teve coragem para falar sobre mim para um dos meus irmãos. Ele comentou o que eu estava passando. E ele disse para o meu irmão: bem feito. Meu irmão me contou isso. E olhe, eu fiquei manso. Mas fiquei meio. Porque era meio estourado. E Deus estava trabalhando em mim. Eu precisava ser manso. E eu ouvi aquilo, sabia quem era, sabia onde morava. E eu fiquei manso. E foi bom. Mas vem aquela sensação de que eu estou sendo machucado. E alguém que conviveu comigo durante muito tempo, me conhecia, disse assim: esse cara não vale nada. Você é um fracassado. Nunca dei nada por ele. Imagina ouvir isso de alguém. É difícil. Você está tentando viver a sua vida, fazer aquilo que é certo, e você escutar das pessoas que você não vale nada, que você é um fracassado, e que o que você está passando, o desemprego, a luta, a adversidade, a traição, a dor, o apontamento, seja o que for, a perseguição, parece que as pessoas têm o direito de bater palmas e olhar para você e dizer: bem feito. Mas sabe o que Davi fez? Davi olhou para aquele gigante, e brincadeira, ele não mostrou a sua arma. Ele mostrou o que tinha dentro dele. Ele estava cheio de Deus. Diga: cheio de Deus.
Eu preciso estar cheio de Deus para ver a derrota dos meus inimigos. E eu verei essas derrotas com mansidão, com humildade. Eu vou ser pacífico. Eu serei capaz de ajudá-los. Eu serei capaz de orar e amar a eles. É esse tipo de atitude que Deus espera. Mas naquela hora, aquele jovem se levantou e, cheio do poder de Deus, olhou para aquele gigante e disse: tu vem com espada, com escudo, com lança, mas eu vou com a força do Senhor dos exércitos. Ele sabia do que ele era capaz, porque estava em Deus. Ele colocou a pedra, e o gigante humilhava, o gigante falava, e ele preparou, e quando ele lançou, foi direto. Será que ele tinha experiência para lançar? Provavelmente tivesse. Mas havia uma mão que estava sobre a sua mão e foi guiada para tirar a vida daquele que estava afrontando, não aquele jovem. Não estava afrontando ao povo, mas estava afrontando ao Deus daquele povo. Alguém pode estar afrontando a você, alguém pode estar afrontando a sua família, mas antes estão afrontando ao teu Deus. E Deus é o teu vingador, é o teu juiz, é Ele que vai cuidar de você. Não será a sua força. E Deus me ensina a me submeter a todas essas situações e as adversidades que a vida me impõe. A falta do bem-querer, talvez até na escola. As pessoas te olham como uma pessoa qualquer, estranho. Pastor, não acredito. O senhor também era visto assim? Paciência. Era. Eu fui bulinado. Sofri bullying na escola. Eu tinha todo tipo de apelido bonito, mas não vou dizer agora. O mais legal, eu era chamado de orangotango. Vocês viram, é? Imagina um menino de 14 anos ouvindo um negócio desse. Era bullying. Mas eu não ligava para essas coisas. E teve um dia que eu tive que resolver isso. E se eu estou falando isso para alguém, ou para algumas pessoas, é porque eu sei que você talvez tenha sido humilhado, esteja sendo humilhado. Mas você precisa compreender que você é filho do rei. Você precisa compreender que Deus tem reservado para você algo grande. E que você não é alguém qualquer. E que Deus tem para você coisas tremendas. Mas que Deus quer que você se submeta a uma ordem superior. Diga, ordem superior. Esse texto fala acerca da disciplina. E diz que, com efeito, essa disciplina ela não parece ser algo agradável num primeiro momento. Ela me angustia. Ela me reserva momentos difíceis, de pensamentos terríveis, de fustigar a minha alma, de sair daquele lugar, de não olhar mais para aquelas pessoas. Mas nós, enquanto jovens, meninos, nós recebemos as orientações dos nossos pais, a disciplina dos nossos pais, e nós não saímos de casa, porque nós sabemos que somos dependentes dele. Nós estamos na igreja, somos adultos, mas não queremos ser dependentes de Deus. Nós olhamos para as circunstâncias, para aqueles que nos apontam. São pessoas talvez da igreja, talvez os nossos líderes, talvez os nossos discipuladores, talvez aqueles que estão acima de nós por algum motivo que Deus colocou, e eu não aceito, porque eu não quero aceitar. Mas isso traz sobre você uma reflexão acerca do seu perfil. Você não é insubmisso porque você não gosta das pessoas da igreja ou a autoridade da igreja. Você é insubmisso porque a sua construção foi feita desta forma. Você não admite se submeter a nada nem a ninguém, porque você deve ter sido muito humilhado, muito achicalhado, e você não suportou isso. E eu precisei contar a história para você de um menino adolescente. E você sabe que nessa idade é terrível lidar com adolescente, porque eles estão na construção desses valores, uma ebulição de hormônios se movendo sobre eles. E eles dizem que sabem, que conhecem, que querem tomar decisões, e os pais ficam loucos. Alguns desistem, outros não querem nem ver.
Mas a responsabilidade está sobre nós também. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos, adolescentes, nós precisamos ensinar as nossas ovelhas, adultas inclusive, a se submeter a uma ordem, a uma orientação. Por quê? Porque essa ordem, essa orientação vai fazê-los viver, e viver muito, e viver bem. Diga viver. Viver muito e viver bem. E nós ficamos nessa expectativa: não vou obedecer não, porque eu lá vou me submeter a fulano, eu lá vou me submeter a ciclano. E nós levamos isso para dentro dos nossos casamentos. A esposa foi tão humilhada dentro de casa, pelo pai, sabe-se lá pelo quem, pelo padrasto, ou pelas circunstâncias da vida, que ela não suporta ser mandada. Aí chega na igreja, a primeira palavra que ela escuta: mulher, seja submissa ao seu marido. Pronto, acabei com ela. E Deus está dizendo que existe um reinado acerca disso para com cada um dos homens, e não somente as mulheres. Eu e você temos que nos submeter à autoridade, seja no trabalho. Quer ver uma coisa? Você se submete às leis que você não criou. Você se submete ao governante que você não elegeu nem votou, mas a maioria votou. Você se submete ao gari que limpa a rua, ao carro que passa levando o lixo da tua casa. Você se submete às companhias de água, de esgoto. Você se submete às companhias de elétricas, de telefonia. Você se submete a tudo e a todos, e você se acha o tal. Como? Você se submete quando nasce seu pai e sua mãe. Você se submete ao seu patrão. Você se submete em cada circunstância e área da sua vida. Não tem jeito. Ah, você é ricão, né? Gerão, mando no meu dinheiro. Manda nada, está lá no banco. Quem manda no teu dinheiro é o banco. Ou não? Quer ver uma coisa? Existe um limite para você retirar dinheiro no caixa eletrônico, o teu dinheiro. Desculpa, segurança. Desculpa, justificativa, você está submetido a uma ordem que não é tua. Ou não? Você não manda. Você diz: a casa é minha, paga o IPTU não para ver. Dívida ativa, execução fiscal. Vem o Estado, o município contra você. Você vai dizer: mas é minha. Teu carro, IPVA, paga não. Licenciamento, é teu, mas tem que pagar. Você está submetido a uma série de ordens, leis, atributos, mandamentos, normas. Não tem jeito. Horário de chegar, horário de sair. Até o dono da empresa se submete a um horário. Não tem jeito. Não tem jeito. Para tudo na vida você está submetido a algo ou a alguém. Diga submissão. Agora, minha filha, uma outra visão acerca dessa submissão. Amém, mulheres? Não atinge só vocês, atinge todos nós. Todos nós. E se eu me submeter, eu vou ser bem sucedido. O segredo do sucesso está em se submeter às ordens de todos. Mas como assim, pastor? Até os maus. A Bíblia diz que os maus foram por determinação de Deus também. Eu devo me submeter a toda e qualquer autoridade. Sabe o que a Bíblia diz? Que se eu fizer isso, eu serei bem sucedido. Diga bem sucedido. Eu estava estudando para esse tema, surgiu uma frase de um poeta chamado Sérgio Vaz, que eu achei interessantíssima. Se você puder anotar, diz assim: é necessário um coração em chamas para manter os sonhos aquecidos. É necessário um coração em chamas para manter os sonhos aquecidos. Acenda fogueiras. Olha que coisa interessante. Mas pastor, o que isso tem a ver com esse momento? Eu preciso estar atento ao que eu quero que aconteça na minha vida. E Deus está querendo que você se submeta. Davi estava ali diante de todas aquelas circunstâncias, mas ele se submeteu a cada pessoa. Ele se submeteu inclusive aos seus irmãos mais velhos. Ele se submeteu a cada pessoa que chamou a atenção dele.
Ele se submeteu até às circunstâncias em que ele tinha que tomar alguma atitude. Diga atitude. Deus quer que eu também esteja disposto a não parar, a acender fogueiras, mesmo diante de todas as circunstâncias, para que os meus sonhos não sejam mortos, sejam substituídos, sejam subtraídos. Deus quer que você acenda fogueiras. Amém? Existe um princípio por excelência para quem quer obter o sucesso. O segredo desse sucesso, desse reinado da submissão, chama-se obediência. Amém? Obediência. Diga obediência. Será que você está disposto a obedecer cegamente? Pastor, mas acontece que se eu falo um negócio desse, eu chego na empresa, o meu patrão é ímpio, ele está mandando eu mentir. E aí? Eu minto? Vamos lá, de uma vez por todas, amém? Quem é a autoridade suprema sobre a sua vida? Quem? Diga Deus. Olha para o seu irmão e diga para ele: Deus é a autoridade suprema sobre a sua vida. Amém? Deus disse: não minta. Se Deus disse para mim não minta, não vai ser um homem que vai mandar eu mentir. Amém? Então você vai dizer: me desculpe, me perdoe, mas meus princípios éticos, morais e espirituais não me permitem mentir. Senhor, me desculpe. Você vai ser demitido. Amém? Porque a porta que Deus abriu, Ele fecha, e a que Ele fecha, Ele... Não, a porta que Ele fecha, fecha. E a porta que Ele abre, só Ele abre. Amém? Então você não tem que estar preocupado com nada. Mas pastor, tem contas a pagar, e Deus não sabe? Deus conhece a sua vida, a sua história. Ele está disposto a fazer coisas tremendas acontecerem e milagres poderosos através da sua obediência. Deus quer fazer prodígios, sinais e maravilhas através de você. Diga: através de mim. Deus quer fazer coisas tremendas. Ah, meu Deus. Posso parar? Tem que parar. Eu não falei a metade. Só para deixar um gostinho para vocês. Eu separei 7 personagens bíblicos que para mim chamaram a atenção. São ícones nesse ministério de serem abençoados, ricamente abençoados, de terem um reinado de submissão categorizado na sua vida. Todos eles tiveram. Abraão, diga Abraão. Abraão, em Gênesis capítulo 12, no verso 1 e 2, recebe a ordem de Deus: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que emana leite e mel. Uma terra desconhecida, você não conhece. Você vai peregrinar no deserto. Já imaginou? Esse homem obedece a Deus cegamente. José, capítulo 37 de Gênesis, fala acerca desse menino. Um menino que com 17 anos era malquisto por todos os seus irmãos. 11. Venderam-no. Ele foi colocado longe da família, perdeu a mãe, não viu a mãe morrer. E ele obedeceu, ficou longe. José passa por situações terríveis. Era o bibelô da casa. Diferentemente dos caçulas, ele era aquele que era mais cuidado, porque era o filho da velhice, aleluia, de Jacó. E ele recebeu o pior de todas a convivência de relacionamento com pessoas. Ele era malquisto, tinha inveja dele, tinha malquerência sobre ele, levantaram todo o mal contra ele, inventaram a sua morte, mas ele continuou firme. Foi tentado, foi vendido, mentiram contra ele, e ele ficou firme. Diga firme. Obedeceu até o fim. Sabe o que aconteceu no final? O homem ficou em um lugar para dar ordens. O segredo do sucesso de José: obedeceu até o fim. O segredo do sucesso de Abraão: obedeceu até o fim, até para sacrificar o próprio filho. Moisés, tudo quanto ele fazia,
Êxodo capítulo 3, no verso 4. Êxodo capítulo 34, verso 4. Diz acerca desse homem: tudo quanto Deus lhe mandou fazer, tudo quanto Deus lhe ordenara, assim fez. Sabe o que aconteceu? Esse homem ficou num patamar cujo relacionamento com Deus era íntimo. Ele queria mais, sempre mais, estava próximo de Deus. Sabe qual era o legado dele? Obedecer no deserto, o que fosse fazer, tudo quanto fosse fazer, obediência cega. Se mandasse matar um grupo de pessoas com os quais ele não poderia mais conviver, ele obedecia. Construção do templo, construção da arca, melhor dizendo, tudo quanto lhe mandaram fazer, ele fez. Todas as ordens, as tábuas dos mandamentos, ele fez, que foram entregues para ele lá em Êxodo capítulo 3, no verso 4. O quarto homem dessa história, José, o carpinteiro. Já imaginou? Você tem uma esposa, você vai casar com ela, sabe que ela é virgem, e de repente ela aparece grávida. O texto de Mateus capítulo 1, do verso 19 ao verso de número 24, fala acerca do homem que entrou em crise. Não, senhor, eu quero não. Ele cogitou deixá-la secretamente, mas ele disse, o anjo apareceu para ele, conversou com ele: toma, é tua esposa, o que nela está concebido é do Espírito Santo. Fica na posição. E ele ficou, obedeceu até o fim, morreu na obediência, filho como era da genealogia de Jacó. Mas para as mulheres, entre elas Sara, capítulo 3 de 1 Pedro, no verso 6, fala que Sara chamava o seu esposo Senhor. Mulher de Abraão chamava o seu esposo meu Senhor. Tamanha a sua obediência. Esther sabia que poderia morrer, capítulo 4, no verso 16. Esther 4:16. Sabia que poderia morrer. Sabe o que ela fez? Jejuou 3 dias e 3 noites. Planejamento com Deus. Vou conversar com o Senhor, mas eu vou ter que entrar à câmara, ao trono, lá no palácio do rei. Era mulher do rei, mas para entrar ela tinha que ser anunciada. Se o rei não levantasse o cetro, sabe o que ia acontecer? Morte da mulher. Mas ela confiou no Deus dela, obedeceu, fez um jejum, porque tinha um propósito maior: salvar todo o povo. Então existem esses homens: Abraão, José, Moisés, José era o carpinteiro, Sara, esta mulher, Esther, que chamam a atenção pela sua obediência. Diga obediência. Essas mulheres receberam todo o sucesso devido que Deus tinha para com elas. A última, Maria, em Mateus 1:18. A sua dificuldade, o achincare que receber, toda a humilhação. Uma mulher grávida, fora do casamento, como é isso? Mateus 1:18. Fala acerca dessa mulher chamada, convocada, bem-aventurada, mas iria receber todo tipo de ignomínia, todo tipo de questionamento, todo tipo de crítica. Mas ela ficou firme, obedecendo uma voz maior de um anjo que desce e diz: tu vais conceber o Salvador do mundo. Eu tenho nessas mulheres, nessas 3 mulheres, nesses 4 homens, ícones de homens e mulheres que obedeceram e obedeceram firmemente para receber de Deus o melhor. Diga o melhor. E por fim, para fechar, que nós falamos de 7, mas o número da perfeição é 8. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Diga perfeito. Existe o ícone de todos os ícones. Mas as pessoas que resistem à obediência não passam de vítimas de si mesmas. Você sabia disso? Toda pessoa que resiste à obediência, todo filho que resiste ao pai, toda ovelha que resiste ao pastor, todo empregado que resiste ao seu patrão, ele não passa de uma vítima dele mesmo. Daqui a pouco ele vai ficar desempregado. Daqui a pouco ele vai perder tudo quanto ele pensava ter, e até o que ele não tinha, ele vai perder. A submissão somente pode ser gerada pela obediência. Diga comigo: a submissão só pode ser gerada pela obediência. Vamos ficar em pé? A submissão só pode ser gerada pela obediência. Não existe
E esse é o último e o maior de todos os ícones. Seu nome? Jesus. Quando eu me deparo no texto de Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 36, fala acerca de um homem cuja peregrinação de 3 anos e meio estava se encerrando. Fala de um homem cansado. Fala de um homem que estava orando pela madrugada. Fala acerca de um homem que estava com 3 amigos. Fala acerca de um homem que estava com o coração contrito. Fala acerca de um homem que estava enxergando lá na frente. Fala acerca de um homem que estava se angustiando ali, naquele presente. Fala acerca de uma vida, de uma história antes, durante e depois do que estava por vir. Fala acerca de alguém que tinha orado por mim sem eu ter nascido. Fala acerca de alguém que estava orando por mim, mesmo nos dias em que eu fui humilhado durante a minha infância e adolescência. Fala acerca de alguém que olhou pela minha família, está orando pela sua, que cuida de você mesmo antes de você conhecê-lo. Fala acerca de alguém, desse Jesus, que sabia que você está aqui hoje para falar acerca dele ao seu coração. Esse Jesus estava ali. E o reinado da submissão está escrito nele. E ele diz ao Pai, por 3 vezes: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. O reinado da submissão está descrita no último complemento. Mas que seja feita a tua vontade. O que Deus espera que eu diga quando eu sou chamado a obedecer: seja feita a tua vontade, meu esposo. Seja feita a tua vontade, meu pastor. Seja feita a tua vontade, meu discipulador. Seja feita a tua vontade, papai. Seja feita a tua vontade, mamãe. Seja feita a tua vontade para quem Deus colocou para cuidar de você. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu sei que todas as coisas estão patentes aos teus olhos. Eu sei que o propósito maior, Senhor, meu Pai, é salvar a cada uma daquelas pessoas que naquele dia, no dia 9 de março de 2014, estariam ouvindo aquela palavra pela boca daquele homem que não merecia nada, mas que eu orei por ele. Eu quero alcançar a cada uma daquelas pessoas que estão ali. Eu quero resgatar a cada uma daquelas pessoas que estão aqui. Sabe o que aconteceu com ele? Não houve maior humilhação, não houve maior julgamento, não houve maior condenação. E sabe o que é que ele disse? Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Aquela mão continua estendida, os braços continuam abertos, não cravados por pregos, mas prontos para te abraçar, prontos para te acolher, prontos para te dizer o quanto você é especial e importante para ele. Hoje, durante todos esses dias, muitos de nós não conseguem se submeter às ordens, por menores que sejam, porque parecem que essas ordens nos chamam a ser humilhados. Parece que essas pessoas nos chamam para nos ver subservientes a elas, prostradas a elas. Hoje, Deus te chama a submeter a essa vontade maior, para que você seja um vencedor na história da sua vida. Deus quer que você seja um vencedor na história da sua vida. Diga isso comigo: Deus quer que eu seja um vencedor na história da minha vida. Da minha vida. Olha para o seu irmão e diga para ele: Deus quer que você seja um vencedor na história da sua vida. Agora, amados, você não está aqui sem um propósito. Você precisa tomar uma decisão. A nossa vida está repleta delas. E Deus te chamou, Deus te convocou, Deus te trouxe até este lugar, para que você pudesse ser conduzido por esse amor de alguém que obedeceu a Deus até a morte.
de alguém que obedeceu a Deus ao plano maior da salvação. Amados, isso é estupendo. Você faz parte disso. Diga, eu faço parte disso. Olha para o seu irmão, você faz parte disso. E se você está aqui, feche os olhos, igreja, por favor. E se você está aqui, amado, amada, e você precisa tomar essa decisão para que seja confirmado o teu chamado, para que haja na tua vida o início, o reinício da tua nova história. Deus está te convidando a levantar uma das tuas mãos, porque essa igreja, nós queremos orar por você. Se você está aqui, por favor, Deus tem algo reservado para a sua vida, e não para te deixar preso, mas para salvar você, para libertar você, para curar você. Mas outras pessoas vieram aqui presas pelos seus hábitos antigos, pelo seu coração endurecido, talvez até pela sua rebeldia, pela sua irreverência. E Deus está querendo tratar com você. Se você está aqui, amado, amada, Deus está querendo curar você desse mal. Deus está querendo que você aprenda a se submeter, para que você possa ser bem sucedido na sua vida. Se você está no nosso meio e tem essa dificuldade, ou melhor dizendo, tinha essa dificuldade, Deus quer restaurar os teus caminhos, restaurar a sua história, restaurar o seu ministério, restaurar o seu chamado. Deus está aqui para restaurar você. Se você está aqui, sai de onde você está, você precisa consertar-se com Deus, e vem até aqui à frente, por favor. Aleluia. Continua com os olhos fechados, igreja, por favor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Durante esse louvor, pode vir mais à frente. Eu queria que você que está sentindo um peso enorme nas suas pernas, e você sabe que você foi chamado, e que Ele tem algo na tua vida tão tremendo, que você pudesse tomar essa decisão. Não é por mim, é por você. Se trata da sua vida, não é da minha. A minha eu já entreguei, e foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu trocaria tudo do que eu tenho. Eu preciso dele. Eu preciso dele. Eu não seria nada, nem ninguém, se eu não tivesse o meu Jesus. Se você está aqui, levante uma das suas mãos. Tome essa decisão por Jesus. Aleluia. Aleluia, Thalita. Valeu, Renan. Aleluia. Coloca a tua mão direita no teu coração e repete assim comigo. Diga eu. Diga seu nome completo. Tomo essa decisão. Repitam comigo. Tomo essa decisão, reconhecendo que eu estava longe dos caminhos do meu pai, que precisava ser resgatado. Por isso, neste lugar, eu quero declarar que Jesus Cristo é o autor e o consumador da minha vida. Senhor, toma minha vida agora. Meu nome é este. Diga seu nome. Diga os seus nomes. Completo. Diga o seu nome completo. Quero dizer para todos que reconheço que Jesus Cristo nasceu de mulher, viveu entre nós, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia para dar a vida que hoje eu recebo, vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.
A você, meu irmão, que precisou fazer esse concerto com o Pai, coloca a tua mão direita no teu coração e diga assim comigo: Senhor, eu entendi que precisava deste concerto. Senhor, abre as portas do meu entendimento, para que a cada dia o reinado da submissão me faça mais do que vencedor, para que eu possa, Senhor, cumprir, assim como Jesus cumpriu até o fim. Eu nem preciso morrer, mas hoje eu reconheço que a morte de Cristo me trouxe muito mais do que a salvação. Me trouxe a oportunidade de ser livre, de estar agora junto aos meus irmãos, entendendo qual era o seu reinado, se submeter à vontade do Pai até o fim. E assim, Senhor, eu vou fazer para a glória do teu nome, em o nome de Jesus, que vive e que reina por toda a eternidade. Amém, amém, amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amados, não vai embora, dê um abraço na Thalita, dê um abraço no Renan. Ele agora são os nossos mais novos filhos na fé, acabaram de nascer, estão saindo agora da UTI neonatal, né? Estão recebendo todo, como é que chama aquele agasalhado? Aquela roupinha, como é que chama? O Jonathan que sabe, é? Estão acabando de sair, eles precisam do seu abraço, do seu acolhimento, de saber que vocês vão cuidar deles, vocês vão orar por eles. Amém? Eu quero pedir para você que não saia dessas portas como quem chegou. Existe uma força muito grande que não consegue entrar aqui, mas que está esperando para te tragar novamente. Mas você foi chamado para dizer um basta para isso. Você vai chegar em casa olhando para tudo lá, dizendo: tudo na minha vida é novo, porque você toma hoje a unção do profeta. Vamos dizer isso juntos, toda a igreja: eu sou profeta, chamado pelo meu Deus, e tudo quanto eu disser na minha casa vai se concretizar, porque sobre as minhas palavras estão as palavras do meu Deus. Senhor, eu tomo posse do meu chamado, em nome de Jesus, amém. E vou te obedecer até o fim. Oh, glória, aleluia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Boa semana, boa célula. Temos oração na terça-feira, providas na quarta. Que vocês possam ser ricamente abençoados em nome de Jesus. Que o amor e o poder de nosso Deus e Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as virtudes e os dons preciosos do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vós. E quem crê assim como eu creio, diga amém, diga graças a Deus, e dê a paz ao seu irmão sorrindo com muita alegria. Aleluia, aleluia. E confia plenamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou.
Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia plenamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou, seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Som 2, som. This is a demonstration of Ustream Producer.